Muito bom dia, meu querido irmão e amigo da Igreja Evangélica Batista de Angra do Heroísmo. Vamos então a mais uma lição da nossa EBT. Nós estamos a estudar o livro do profeta Isaías. Hoje nós já estamos na lição número 5, cujo título é Deus Salva. O subtítulo diz: O plano soberano de Deus inclui providenciar um meio de salvação para aqueles que crerem nele. O nosso texto está no capítulo 25 desse livro de Isaías, do versículo 1 ao versículo 10, a primeira parte. Isaías, capítulo 25, do versículo 1 ao 10, ou a primeira parte do versículo. O nosso texto áureo é o versículo 9, que diz: Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve. Este é o Senhor, temos esperado nele. Nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação. Isaías 25, 9, a versão Almeida, século 21. Antes de entrarmos então no texto propriamente dito, vamos compreender um pouco o contexto em que esse capítulo 25 está inserido. Então, a nossa revista vai nos lembrar a respeito desse contexto. Que contexto é esse? Esse trecho de Isaías serve de clímax aos capítulos anteriores, que descrevem o julgamento de Deus sobre várias nações. Quando Isaías terminou o seu discurso, dirigido às nações, o seu foco passou do julgamento regional, o contexto ali daquelas nações em torno de Israel, para a prestação de contas universal do período imediato, para um futuro distante e do que é temporal para o que é eterno. O trecho é distintamente escatológico, falando do fim dos tempos. Depois de descrever o que Deus iria fazer com a terra, Isaías enfatizou como tal iria afetar o povo de Deus. A sua mensagem serve como uma palavra de conforto para as pessoas ao enfrentarem tempos difíceis. Então, Isaías 25 é um cântico, um louvor, é um período escatológico, onde vai trazer uma palavra de conforto e de consolo, e aponta para o fim de todas as coisas. Então, esse é o nosso contexto ao lermos esse capítulo 25. Né? O contexto está entre o capítulo 24 e o capítulo 27, que fala de juízo da parte do Senhor sobre toda a terra, mas como o Senhor preparou e tem preparado um povo, né? O seu povo de pessoas de várias nações, e o Senhor vai guardar, proteger e abençoar esse povo até o fim. Né? Então, o capítulo 25 fala a respeito disso, nesse contexto de juízo para a terra, para as nações, mas também de consolo, de cuidado para aqueles que creem, a salvação para o seu povo. Faremos então a leitura do texto propriamente dito, os 3 primeiros versículos. Está escrito assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do pasto dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Então, a nossa lição vai nos lembrar alguns pormenores desses 3 que estão inseridos nesses 3 primeiros versículos. Primeiro, Tu és o meu Deus. Então, quando nós falamos do Senhor, do nosso Deus, do Deus que é a nossa salvação, do Deus Criador, não é? Do Deus Senhor de todas as coisas, aquele que é ensinado por Jesus como nosso Pai, devemos olhar para o Senhor como o meu Deus, como o nosso Deus, um Deus pessoal, um Deus presente. Ele não é um Deus distante, não é um Deus insensível às nossas questões, às nossas dores.
eu devo ter uma experiência, nós devemos ter uma experiência pessoal com o nosso Deus. Então, a nossa lição vai nos recordar disso. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, né? Então, é um Deus, o Deus universal é o nosso Deus pessoal. Ele deve ser o nosso Deus pessoal. Devemos ter uma experiência concreta e pessoal com Ele, né? Depois eu destaquei aqui, porque fizeste maravilhas. Então, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Então, ele está a exaltar o Senhor. O profeta Isaías está usando desse texto para exaltar o Senhor, para louvar ao Senhor pelas coisas que ele fez, porque fizeste maravilhas. Então, nós louvamos e adoramos, bendizemos o nosso Deus pelas coisas maravilhosas que Ele tem nos feito. Essa palavra maravilhas, a revista vai nos lembrar disso, são coisas assim, milagrosas, maravilhosas, né? Que vai além do alcance humano. Mas além de adorar ao Senhor pelas coisas que Ele faz, nós também adoramos ao Senhor pelas coisas por quem Ele é. Então o texto diz: os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. A revista vai nos lembrar que essa palavra conselhos está relacionado com a palavra conselheiro, que é uma das características do Messias, né? Aponta de alguma forma para o Messias, o nosso Messias que é Jesus, mas verdade e firmeza fala do caráter do nosso Deus. Então nós adoramos ao Senhor pelo que Ele faz e adoramos ao Senhor por quem Ele é, né? Então, porque aquilo que Deus faz é o que Ele é, né? Reflete completamente. Nós temos problemas, às vezes nós somos uma coisa e fazemos outra, né? Mas Deus não, aquilo que Ele faz reflete inteiramente quem Ele é. E por tudo isso, então, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, nós adoramos o nosso Deus. Então, o versículo 2, a nossa lição vai destacar essa cidade forte, não é? Cidade forte, o Senhor faz, é um juízo da parte do Senhor. Essa cidade forte não é uma cidade específica, não é? Mas é a representação, uma metáfora de uma cidade, né? De um povo, de uma nação que vive contrária à vontade do Senhor. Então, é o mundo, né? É o estilo de vida mundano. As pessoas que vivem longe do Senhor, que vivem uma vida em que elas são senhoras das suas próprias vidas, senhores das suas próprias vidas, e então todo esse estilo, esse modo, né? Esse estilo de vida que é contrário à vontade do Senhor, né? É o que a gente vê lá fora, o mundo que não pensa em Deus, que não busca a Deus, que não teme a Deus. Esse modelo será destruído um dia, né? Completamente destruído. E por fim, o Senhor glorificará um povo poderoso. E aí a cidade já é uma outra metáfora. E a cidade das nações formidáveis te temerá. Fala de que o Senhor formará um povo com pessoas de todas as nações, né? Não é, vai falar sobre os gentios, para mostrar já que o Messias vem dos judeus, mas ele vem mostra o plano de salvação do Senhor para todas as nações. Ele fará um povo, ele salvará um povo que é formado por pessoas de todas as nações, um povo poderoso que temerá o Senhor. Então agora temos os versículos 4 e 5. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Nós, mais uma vez, vamos ver o cuidado do Senhor, né? Quando nós temos um Deus que é o nosso Deus, né? O meu Deus pessoal, quando o meu relacionamento com Deus é verdadeiro,
e pessoal, né? Ele é aquele que cuida de nós, né? Ele é a nossa fortaleza contra a pobreza, contra a angústia, ele é refúgio contra a tempestade, ele é sombra contra o calor, né? É a nossa proteção contra o sopro dos opressores. Então, quem tem o Senhor tem tudo, né? Assim que nós cantamos e aprendemos na nossa igreja, e é a verdade das Escrituras. Mas também é juízo, o Senhor é juízo, né? O cântico dos tiranos será humilhado, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, daqueles que não são do Senhor, daqueles que não temem ao Senhor, daqueles que não se relacionam intimamente com o Senhor, que voltaram as costas ao Senhor, que vivem um estado de rebeldia, né, de rebelião contra Deus, porque rejeitaram o senhorio do nosso Deus, esses serão um dia finalmente abatidos. Né? Então, para mostrar o contraste mais uma vez daqueles que são do Senhor, daqueles que podem dizer Ele é o meu Deus, daqueles que não se relacionam, em contraste com aqueles que não se relacionam com Ele. Agora vamos ler o bloco do versículo 6 ao 8. Está escrito assim: E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o diz. Então nós temos mais uma vez, da parte do Senhor, bênção para o seu povo e juízo para aqueles que se rebelaram. Não é? Mas é interessante a gente ver a descrição de um grande banquete. Não é? A nossa revista diz o seguinte a respeito desse bloco. Diz assim: o Senhor vai preparar um banquete para o seu povo, proveniente de todas as nações. Isto lembra-nos o que Davi disse ao Senhor: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Salmo 23, versículo 5. Porque Deus fez calar o canto do inimigo e substituiu com uma festa celebrando a vitória. O que o Senhor prepara para o seu povo vai deixá-los enriquecidos e satisfeitos. É um quadro de alimento, força e alegria. É isso que nos espera, meus queridos irmãos. Também nós temos o versículo 8 que diz que aniquilará a morte para sempre. Que bênção maravilhosa, né? E enxugará o Senhor Jeová, o Yahvé, né? Falar do nome do próprio Deus, mostrar sua intimidade, né? Um Deus que se revela para o seu povo, ele enxugará as lágrimas de todos os rostos. Né? Então, nós temos aqui, até se assemelha, não é? Com a citação de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Está escrito assim: E ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E ele termina lá em Isaías: porque o Senhor o diz. E no Senhor nós podemos confiar completamente. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Né? Que promessas maravilhosas nós temos na palavra de Deus. Temos então o bloco final do nosso texto de hoje, versículo 9, a primeira parte do versículo 10, diz assim: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte. Então,
nós temos aqui a conclusão de tudo isso que nós aprendemos hoje, né? Lembrar mais uma vez aqui no versículo 9, o que ele diz: eis que este é o nosso Deus. Então ele começa a dizer meu Deus, agora ele diz este é o nosso Deus. Mostra um Deus pessoal, né? Não é assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Não um Deus distante, não um Deus intocável, né? A imagem de um Deus assim, sei lá, parece que ele é prisioneiro de si mesmo. Não, ele é um Deus presente, ele é um Deus santo, todo-poderoso, e ao mesmo tempo é um Deus presente que se relaciona com o seu povo, né? Eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Então, este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Gozaremos e nos alegraremos. Essa é a recompensa da nossa vida eterna para aqueles que creem, para aqueles que aguardam a salvação que veio. Não é? Isaías profetizou a salvação que veio por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia todo esse processo de salvação será finalizado, concluído. Né? Aquilo que começou a boa obra, um dia vai concluir. Né? Aquele que está a edificar a sua igreja, um dia a edificação, digamos assim, estará pronta e estaremos com ele para sempre. Porque a mão do Senhor descansará nesse monte. É uma metáfora, não é? que se assemelha também ao que aconteceu lá em Gênesis, né? Em que o Senhor descansou, Deus não descansa, né? Mas para mostrar a conclusão da sua obra e um dia também toda essa obra chegará ao fim. E aqueles que fazem de Deus o seu Senhor, que podem declarar de forma honesta e verdadeira e real, e integral, de que o Senhor é o seu Deus. Esses receberão essa salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E como consequência, gozo e alegria. É o final, né, da nossa lição de hoje. O que podemos então aplicar à vida? Quais são as aplicações práticas para a nossa vida quando terminarmos essa lição? É que a salvação de Deus conduz ao louvor, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz e que fará. Quem ele é conduz ao louvor, à adoração, né? A uma vida de gratidão, porque louvor e adoração é uma vida de rendição, de gratidão ao Senhor. 2. A paz de Deus será gozada por todos os que confiam nele. Né? Essa paz com Deus, essa alegria, esse gozo teremos. Né? Só é possível para aqueles que confiam, né? Que creem, que confiam. E a salvação de Deus vem pela fé no seu plano, na sua salvação, naquilo que foi o seu projeto, que é o seu projeto de salvação por meio da fé em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então são as aplicações para a nossa vida, lembrar que Deus tem um plano para nós, né, que começou e que vai concluir esse plano, que um dia Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, que um dia a morte será finalmente aniquilada e que Ele vai salvar um povo que o ama, um povo que o teme, um povo que pode dizer que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Então essa é a nossa lição de hoje. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e para aqueles que puderem, né, desejarem, logo estaremos juntos. Então, o nosso culto. Um grande abraço e um beijo para todos. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus, obrigado por tua palavra, que é tão santa, pura. Obrigado por tuas promessas, que são maravilhosas. Um Deus que faz maravilhas, Senhor. Ó Deus, e que a nossa fé esteja firmada em Ti.
que a nossa fé esteja firmada na salvação que vem do Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós, na Tua igreja. Tudo te honramos, te louvamos, te adoramos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.